Boa noite, amigos. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Virtualmente, aqui nós estamos na nossa querida e amada igreja do Marezal. Estamos aqui, primeiramente, para iniciarmos esse culto de domingo à noite. Mas, antes de tudo, vamos pedir a presença de Deus nesse momento. Oremos todos. Ore aí você aí na sua casa. Senhor Deus, Pai amado, muito, mas muito obrigado porque até aqui Tu nos sustentou. Te agradecemos porque Tu nos protegeste aqui nessa situação, nessa pandemia. E rogamos desde já, Pai, que Tu continue nos abençoando, nos protegendo, levando o Teu amor e a Tua sabedoria a todos nós. Fica conosco, abençoe este louvor e também o pregador, o pastor Aguinaldo. É o que Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome. Amém. E para nós começarmos, nós vamos louvar aqui, mas nós queremos que você louve aí na sua casa também, com a música Mensageiro, que possamos sempre ter essa sensação de missão na nossa vida. A próxima música que nós iremos continuar louvando se chama Porque Ele Vive. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã, podemos crer que ainda teremos esperança. E vamos todos passar juntos por esta provação.
esposo nas horas de aflição. Louve conosco na sua casa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém? Quero ouvir seu amém aí em casa. Vamos lá. A última música que nós vamos louvar a Deus é Renova-me. Que esse seja o nosso sentimento, meu sentimento e o seu aí na sua casa. Que o nosso Deus, nosso Criador, possa renovar as nossas esperanças, o nosso ser a cada dia. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti.
Boa noite, amigos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pela nossa página na internet. Hoje estaremos estudando um tema de nossa série, Eventos Finais, e nós estamos muito felizes por você estar nos acompanhando nessa série. Nós já estamos no episódio 10, e por aqui já passaram muitos pregadores que nos contribuíram e que aumentaram aqui o nosso conhecimento sobre o tempo do fim. E o Espaço Novo Tempo Marizal, ele agradece a sua companhia e te convida a conhecer a nossa página na internet e as nossas redes sociais, Facebook, através do YouTube. Ali você vai ter todo o conhecimento do nosso conteúdo e as pregações, os louvores, tudo para que você cresça na sua vida espiritual. Já passaram por aqui o nosso presidente da nossa união, alguns pastores de outros estados, e nessa noite eu tenho a alegria, pastor Aguinaldo, aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, de compartilhar essa mensagem maravilhosa contida no livro Eventos Finais. Por isso, nesse momento, eu te convido a pegar a sua Bíblia e juntos nós estudaremos esse tema especial e interessante que diz respeito ao tempo do fim. Mas antes de nós começarmos a ler a Bíblia, a fazer esse estudo maravilhoso desse livro Eventos Finais, esse livro profético, eu te convido agora, aí onde você está, junto da sua família, ou você que está sozinho, a fechar os seus olhos, para que então nós possamos pedir a presença de Deus iluminando a nossa mente, o nosso coração, para a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e maravilhoso Deus que está no céu, nessa noite nós convidamos o Senhor para que esteja presente nesse culto, com essa mensagem que nós vamos estudar, para que a nossa vida espiritual ela esteja em Tuas mãos, para que o Senhor de maneira poderosa, através do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para entender a mensagem que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Querido Deus, estamos vivendo tempos difíceis, mas também nós temos a certeza e a promessa de que o Senhor está do nosso lado, de que o Senhor nos acompanha e que nos dará a vitória final. Por isso, nessa noite, queremos conhecer mais dos ensinamentos que o Senhor tem, que nos preparam para o tempo do fim e para a volta de Cristo Jesus. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, mais uma vez nós agradecemos a sua presença e a sua participação conosco. Se você tiver algum pedido de oração ou alguma pergunta, talvez, você aí pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode deixar o seu pedido ou o seu agradecimento, ou também uma pergunta de algum tema ou do tema dessa noite que você tem dúvida, e nós estaremos entrando em contato contigo. Eu quero aproveitar o momento e fazer um convite para você. Você que se interessa pelas profecias, você que quer conhecer mais do tempo do fim, o Espaço Novo Tempo Marizal e também o Espaço Novo Tempo Cidade Velha, nós temos um guia de estudo, Bíblia Fácil Apocalipse e o Bíblia Fácil Daniel. E você vai poder estar estudando as profecias que estão antecedendo, que vão se cumprir antes da volta de Cristo Jesus. E eu te convido para você fazer esse estudo. E aí você pode colocar nas redes: pastor, eu quero participar desse estudo, e nós vamos entrar em contato contigo para que você seja um dos alunos da Novo Tempo. Queridos, mais uma vez, nós estaremos tratando aqui de um tema importantíssimo para a nossa salvação. E antes, ou apesar dos tempos que nós estamos vivendo, a humanidade, ela volta-se para as suas realizações.
à procura de dias melhores. E essa busca desesperada por alguma possibilidade, mesmo a mais remota, que favoreça a esperança de um mundo melhor. A busca de um mundo com direitos, sem deveres, de um mundo sem graça, de graça sem justiça, de homens mais felizes, mas sem religião, nem sábado, nem Deus. Não são poucos os que buscam paz, que buscam um milênio de prosperidade, de abundância, de felicidade, de vitórias fáceis e que buscam também a eternidade. Um milênio em que a terra será renovada pelo próprio homem, onde ele viverá sem temor e também sem Deus. Essa paz é a paz dos prognosticadores, quando dizem paz, paz, onde não há paz. Pelo menos não como a paz prometida por Deus, conforme João 14, verso 27. Quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz, aquela paz verdadeira. Em nosso tema de hoje, nós veremos que antes que venha essa tão prometida paz de Deus a nós, essa paz plena, uma grande crise aguarda o povo de Deus. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele nos adverte que, preparados ou não, nós teremos que enfrentar esse período de crise e nós teremos de vencê-la, até porque os vencedores são aqueles que entrarão no reino dos céus. Eu queria neste momento que você tomasse a sua Bíblia em mãos e juntos eu queria fazer a leitura do capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso 10. Abra sua Bíblia por gentileza. Capítulo 2, verso 10. Eu estou usando aqui uma versão Almeida, revista e atualizada, e não importa a versão que você tem aí, a palavra de Deus, ela permanece e ela dura eternamente. E eu queria ler aqui com você Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí a frase final é a frase que me chama muita atenção, que é também para nós uma grande motivação. João diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você conferir com mais tempo, você verá que o verso 11, o verso 17, o verso 18, o capítulo 3, verso 5, verso 12, verso 21, todos eles há uma promessa para os vencedores, porque são os vencedores que entrarão no reino dos céus. O estudo de hoje será dividido em 3 momentos sucessivos. E esses tempos que iremos chamar de tempo de angústia, conforme a escritora americana Ellen White, que diz que no início do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo. Quando saímos para proclamar o sábado mais amplamente. O livro Primeiros Escritos, página 33, traz essa menção. Essa visão, dada a Ellen White em 1847, ela trata de 3 momentos. E ela usa o termo tempo prévio de angústia, ou tempo de angústia prévio. O segundo tempo, ou o segundo momento, seria o tempo de angústia. E um terceiro e último momento, angústia de Jacó. Os próximos episódios, o episódio de hoje e os próximos 2 que virão, todos eles tratarão desse tempo. Mas hoje eu gostaria de tratar o primeiro tempo, ou o tempo prévio de angústia, quando ocorrerá antes do fechamento da porta da graça. Antes que a porta da graça seja fechada, nós passaremos por um momento prévio de angústia. O principal sinal deste momento, ou desse tempo, ou o ponto de partida para o estabelecimento de um decreto, onde nós não teremos mais a nossa liberdade de cultuar a Deus, ou a liberdade até mesmo de guardar o sábado, quando os poderes religiosos, políticos, invalidarem a lei de Deus, dando fim à liberdade religiosa, o mundo inteiro, diz Ellen White, será agitado por uma nova lei. Nesse momento, há uma perseguição contra aqueles que observam e respeitam o dia de sábado, o dia do Senhor, descrito na Bíblia como o verdadeiro dia do Senhor. E nesse tempo, comparado ao período profético de Daniel,
quando ele diz 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, e o povo de Deus seria perseguido, lá em Daniel capítulo 7, verso 25, vale a pena você conferir. Nesse tempo, quando o povo de Deus foi perseguido de forma muito cruel, o povo remanescente de Deus também será perseguido. Você pode conferir isso, Apocalipse capítulo 12, 17. Olha o que diz esse trecho bíblico. Numa outra visão de João, em Apocalipse 12, verso 17, aqui ele identifica os santos de Deus, e ele diz, verso 17 do capítulo 2, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles, pastor? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu gostaria de ir um pouquinho mais à frente. Passa uma página e você vai chegar no capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12 também identifica os santos de Deus. E ali diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos, nesse tempo, espada, fome, pestilência e uma grande confusão tomarão a humanidade. As nações ficarão iradas. Aqueles que não se curvarem a uma nova lei sentirão o poder opressivo do papado, de um protestantismo apostatado, de um espiritismo que emplacarão a grande perseguição ao povo de Deus. Percebemos aqui um ecumenismo, formando uma contrafação da Trindade divina, a tríplice aliança da contrafação do papado que perseguirá o povo de Deus, se unindo a um protestantismo que abandonou a palavra de Deus, que abandonou os ensinamentos de Deus, se unindo ao espiritismo para perseguir o povo de Deus aqui na terra. E note que esse povo de Deus, ele tem um nome, o povo remanescente, aquele que ainda mantém os ensinamentos de Deus. E a pergunta que eu faço hoje, ao estudar esse tema é: quem e qual é esse povo? Esse povo que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé em Jesus, que anda de acordo com os ensinamentos que Deus deu lá no passado e que permanece até os dias de hoje. Querido, se você nunca foi perseguido por causa da verdade, nesse tempo, nós saberemos muito bem o que é ser perseguido. Nos tribunais, prevalecerão ou prevalecerá a injustiça. Nesse tempo, o justo viverá literalmente pela fé. E não pleitearemos o nosso direito, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os adventistas do sétimo dia, nesse tempo, travarão uma grande batalha por serem fiéis ao mandamento de Deus, principalmente o 4º mandamento, que pede a obediência e a observância do sábado. Nesse tempo nós entenderemos muito bem o que diz Ezequiel capítulo 20, verso 12 e o verso 20, onde ali identifica qual é o sinal de Deus com ele e o seu povo aqui na terra. Onde ele diz: santificarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, entre Deus e o povo dele aqui na terra. Estados Unidos, a besta da terra, conforme João retrata no Apocalipse, e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa que nós temos hoje. Eles desprezarão os direitos da consciência. Nesse momento, fica muito mais claro Apocalipse capítulo 2, verso 17, quando o inimigo fica irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas por que angústia? Primeiro, que nós seremos levados aos tribunais. Outra coisa importante é que os juízes se recusarão a nos ouvir. As riquezas acumuladas em nosso tempo serão inúteis nesse momento. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, conforme Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não serão utilidades nesse tempo. Precisamos tomar cuidado no tempo que nós estamos vivendo, porque muitos se levantam nesse tempo, principalmente em momentos de crise, para pregar sobre a volta de Cristo Jesus, dizendo que Cristo já voltou em certo local, ou que certa profecia já está se cumprindo. Alguns
até literalmente começam a sair das cidades, irem para os campos, anunciando que em breve Jesus voltará e que chegou o momento de nós vivemos num local mais refugiado, porque ali não seremos perseguidos. Muitas vezes, alguns não dão conta nem do que foi revelado, mas querem adicionar novas revelações, novos sonhos, novas visões. Precisamos nos debruçar sobre as profecias. Nós estamos tendo tempo para isso, principalmente nos dias de hoje, quando nós vivemos uma pandemia e nós estamos mais em casa agora. Seria o momento de nós refletirmos e nós nos debruçarmos nos ensinamentos proféticos, nos adicionais que nós temos, principalmente no espírito de profecia. Estudar a história da igreja primitiva, da reforma protestante, e nós teremos um cenário imaginável do que iremos viver no tempo inicial e no tempo de perseguição. Nós não teremos nenhum apoio terreno, a terra estará sob domínio de Satanás. Muitos serão presos por causa da sua fé, alguns lançados em prisão, encarcerados, outros tratados como escravos. Não parece impossível tudo isso acontecer? Como alguns julgam, estamos aparentemente vivendo bem. Logo passa a pandemia e nós voltaremos ao normal da nossa vida. Alguns já estão agendando suas festas, seus encontros, suas comemorações, por terem permanecido vivos diante desta pandemia. Amigos, chegará o momento em que o Espírito Santo será retirado da terra. Neste momento, estaremos sendo reprimidos pelo seu poder a abandonar o pecado, mas ele será retirado, e aí o temor e amor de Deus serão removidos, e os corações, eles podem se tornar mais cruéis. Agora é tempo de cultivar a nossa fé. Mas pastor, como permanecer firme diante de tudo isso? Eu quero dar aqui algumas dicas para você, retiradas da Bíblia e do espírito de profecia. Nós não precisaremos, ou não precisamos nos surpreender. Ele quer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para advertir o mundo. Esse é o desejo de Deus. A melhor coisa é entrar em íntima ligação com Ele, com Deus. E se for para ser um mártir, querido, que seja por amor à verdade, que seja para conduzir outros à verdade com o nosso testemunho. Nós devemos em nossos dias desprender de todas as mãos do materialismo, a mão que nos une ao consumismo desenfreado, a mão que nos une ao achismo, ao terraplanismo e de tudo que for ismo, menos das mãos de Deus. Arraigados e firmados em Cristo, aqui está a única maneira de nós permanecermos firmes no conflito. Alguns terão de mudar de lugares, é verdade. Outros precisam permanecer e ir a lugares onde as pessoas, elas estão dispostas a ouvir a mensagem. E o que vai acontecer? Outros serão espalhados em muitos lugares. Alguns voltarão para o aprisco de Deus. Aqueles que por algum motivo abandonaram o caminho de Deus, eles serão chamados de volta. O coração estará mais sensível e eles entenderão que longe de Deus não há salvação. E eles voltarão para o caminho do Senhor e se prepararão para a volta de Cristo Jesus. Nesse momento, o povo de Deus estará muito mais fortalecido, em unidade, agora muito mais unido. E aquilo que somente, ou que apenas é sonho para nós agora, de ter um povo unido, um povo fortalecido, isso se concretizará. Essa profecia se cumprirá. Não haverá mais luta pela supremacia. Não haverá mais disputas por posições. Seremos todos iguais, de comum acordo. Não haverá mais diferença entre nós. Deus, ele vai intervir, assim como ele tem agido na história linear desse mundo. Ele vai agir de forma poderosa. De tempos em tempos, Deus está agindo. E Deus está atento ao que se passa aqui na terra, a cada detalhe da história da humanidade. Suas ações são para anular as ações de Satanás. Em alguns momentos, queridos, Deus permite outras coisas acontecerem para que as suas ações sejam evidentes. Talvez você está aí se perguntando, por que Deus permite que tantas pessoas morram? Ou que tantas pessoas sofram neste mundo, principalmente no momento que nós estamos vivendo? Se torna muito mais evidente as ações de Deus nesse momento. E aí nós podemos perceber que há um Deus que nos ampara.
e que defende o seu povo mesmo diante das adversidades. Quanto mais maldade contra o povo de Deus, mais claro fica o caráter do inimigo, como mentiroso, como acusador e como assassino. E a igreja de Deus há uma promessa maravilhosa nesse tempo de angústia prévia. Nesse tempo a igreja será purificada. Sabe aquela igreja dos sonhos que você sonha a cada dia? Aquela igreja fortalecida, unida, vitoriosa. Uma igreja que não só canta, mas uma igreja que vive da esperança que nós levamos para outras pessoas. Nesse tempo a igreja de Deus será purificada, assim como ele purificou o templo, assim como ele purificou no tempo do fim o povo dele aqui na terra. Que maravilha! Ele permite que tudo isso passe ou aconteça em sua igreja, para que a sua igreja fique mais forte, com profunda piedade. E aí, assim, nós levaremos a mensagem a todas as partes do mundo. E falaremos da vitória da cruz. Estamos nesse momento sendo preparados para o celeiro celestial. Querido, neste momento nós apresentaremos um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus magnífico, que cuida do seu povo desde o início e cuidará até o tempo do fim. Nesse momento de angústia, nós entenderemos o que Jesus passou por nós na Via Crucis até a cruz do Calvário. Por ele ter permanecido fiel à sua promessa, nós também entenderemos que nós deveremos permanecer fiéis às promessas que Deus tem feito para nós. E aí, você poderá olhar para algumas pessoas, antes que a porta da graça se feche, você poderá falar do tamanho do seu Deus. É verdade que nós passamos por algumas dificuldades. É verdade também que em alguns momentos, aquele problema, aquela ansiedade, aquela dificuldade, aquela angústia parecia ser muito grande, maior do que você. E você já não encontrava a solução mais. Mas nesse tempo, nós entenderemos o tamanho do nosso Deus. Nós já entendemos hoje que o nosso Deus é um Deus forte, um Deus todo-poderoso, que tem criado em nós o sentimento de alerta e de preparação e de querer vencer. E esse sentimento é Deus que coloca em nosso coração e nossa mente. Mas nesse tempo de perseguição, de angústia, nesse tempo de provação, nós entenderemos melhor o tamanho do nosso Deus. Essa mensagem, ela nos prepara agora para um tempo muito difícil que nós vamos viver. Talvez você esteja vivendo numa zona de conforto muito aconchegante. Talvez nada do que está acontecendo ao seu redor traz para você um alerta sobre o tempo do fim. Mas eu queria fazer um apelo para você. Queridos, aparentemente nós estamos vivendo bem. Aparentemente parece que essa pandemia é tão cruel. Tudo é aparente. Mas logo, aquilo que só tem uma aparência se tornará uma evidência. E aí, a perseguição virá. Conforme o espírito de profecia, a Bíblia já vem nos alertando, essa perseguição, ela virá. E aí o povo de Deus, ele será muito mais evidente na sua força, na sua crença, na sua esperança. E as promessas de Deus para nós, neste momento, se tornam agora muito mais reais, muito mais evidentes. Por isso que eu gosto do Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu conheço uma história e eu gostaria de compartilhar com você neste momento, falando da grandeza desse Deus todo-poderoso. Um menino estava com o seu pai andando pela rua e ele ali questionando o seu pai sobre a grandeza de Deus, porque ele ouvira falar de um Deus tão grande, um Deus maior do que as montanhas. E ele pergunta para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, sem ter muita explicação e sem saber definir para o filho o tamanho de Deus, ele olha para o céu e ele vê um avião e ele direciona o filho para aquele avião. Ele diz: Deus tem o tamanho daquele avião. E o filho, não muito saciado ainda pela resposta, ele fica pensando por vários dias no tamanho de Deus. Mas numa viagem que eles estavam fazendo, agora o menino estava do lado do avião. E aí ele olha para o pai e ele diz: pai, eu agora entendo o tamanho de Deus. Quando o Senhor mostrou aquele avião, eu achei aquele avião tão pequeno, mas agora estou ao lado desse grandioso avião. É verdade, pai,
Deus, Ele é muito grande. Queridos, você já ouviu aquela frase que diz: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz assim em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele é saber que você está entregando a sua vida, suas angústias, seus sofrimentos, seus problemas para um Deus tão grande, maior do que tudo que há nesse universo, porque é impossível nós tentarmos colocar Deus em nossa mente. É como você tentar colocar o oceano dentro de uma xícara de chá. É impossível. Nosso Deus, Ele é maior do que tudo. E o nosso Deus nos dará força para vivermos os momentos difíceis da história do povo dele aqui na terra. Logo mais, muito em breve, assim como cria João e assim como acreditava Ellen White, o nosso Senhor Jesus voltará. E essa igreja, que agora é militante, se tornará uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. E nessa noite, eu quero convidá-lo a fazer parte desse povo militante, que está caminhando para uma vitória final, porque vale a pena ser fiel a Deus, mesmo que venha a morte. Quer fazer parte desse povo? Quer caminhar nesse caminho que nos leva para uma vitória final? Nessa noite eu faço um convite para você: seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Neste momento, você terá a oportunidade de tomar uma decisão onde você está. E eu faço um apelo para você que se afastou dos caminhos de Deus, você que está em dúvida se aceita Jesus ou não, nos momentos de perseguições, de angústia, de temores, saiba que há um Deus todo-poderoso cuidando de você. Ele cuida de mim, cuida de você e cuida de todos os filhos dele aqui na terra. Vale a pena servir a Deus, pois a vitória está garantida para nós. Por isso eu te convido agora a você tomar a sua decisão e a cantar conosco um hino que fala da vitória em Cristo, porque essa vitória está sendo compartilhada com você nessa noite. Quer fazer parte desse povo vitorioso? Aí onde você está, se levante e nós vamos louvar a Deus agora com o hino da vitória. Faça desse hino o seu hino oficial da vitória garantida nessa noite, porque Deus está concedendo para você. É para você mesmo, você que se sente derrotado, você que sente que não há mais esperança, é para você também. Por isso eu te convido a se levantar e juntos louvarmos o nome de Deus. Antes do hino, antes de nós entoarmos esse louvor de vitória, eu vou fazer aqui uma oração. E aí após a oração, você canta junto comigo esse louvor de vitória. Feche seus olhos e eu vou orar pela decisão que você tomou nessa noite. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de preparação para os momentos finais da história desse mundo. Neste momento nós queremos pedir forças para permanecer fiel, forças para poder ajudar outros que estão fracos a também permanecerem fiéis e aguardarem a volta de Cristo Jesus. Aqueles que estão distantes, aqueles que não conseguem enxergar o tamanho do Senhor, aqueles que não conseguem enxergar o tamanho da bênção que o Senhor está enviando a elas, aqueles que ainda estão em dúvida de aceitar entregar o coração ao Senhor, querido Deus, derrama uma bênção toda especial na vida dessas pessoas. Muitos estão nos assistindo neste momento, e neste momento eu quero pedir que o Senhor envie o Espírito Santo para dar forças a essas pessoas, que teu Santo Espírito toque o coração delas para que elas possam voltar para o teu seio de amor. E aqueles que estão na dúvida, querido Deus, preencha a mente dessa pessoa com coragem, para que eles possam entregar a vida deles ao Senhor e para que o Senhor cuide daquilo que eles não conseguem resolver. Chegará um momento angustiante, e esse momento ele não está muito longe. Nós queremos estar preparados para esse momento. Por isso, Senhor, cuida de cada filho seu, aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, aqueles que estão participando desse culto, que o Senhor toque o coração de cada um deles, para que eles tomem uma decisão nessa noite. Essas são as bênçãos que nós pedimos e também agradecemos, em nome de Jesus, amém. Cante agora, vitória em Cristo, porque essa vitória é para você também.